Seja muito bem-vindo, querido irmão e irmã em Cristo. Hoje você vai mergulhar em um dos salmos mais comoventes, profundos e transformadores de toda a Escritura. Este não é apenas mais um vídeo, é um chamado, um clamor, é o grito de uma alma arrependida que ousa, em meio às cinzas do pecado, levantar os olhos ao céu e clamar: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Neste momento sagrado, abrimos o coração para o Salmo 51, um salmo que não foi escrito com tinta, mas com lágrimas, com dor, com fé. Cada palavra carrega o peso de um coração quebrantado, mas também a esperança gloriosa de que Deus, em sua infinita misericórdia, pode restaurar tudo aquilo que foi perdido. Você que está assistindo, não pule nenhuma parte. Cada detalhe desta reflexão carrega chaves que podem abrir portas na sua vida espiritual. Há revelações aqui que podem curar feridas que você nem sabia que ainda doíam. Deixe seu like, não como um gesto qualquer, mas como um ato de fé e de gratidão por essa mensagem que, eu creio, irá tocar o seu interior de maneira poderosa. E mais, se você conhece alguém que precisa de um recomeço, alguém que precisa sentir o toque do perdão de Deus, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser o instrumento que o Senhor usará para levar cura e renovo à alma de alguém. E no final, um vídeo especial vai aparecer aqui na tela, com uma continuação ainda mais profunda para a sua caminhada espiritual. Prepare seu coração, respire fundo, porque agora nós vamos adentrar juntos em uma jornada de quebrantamento, esperança e transformação. Este é o Salmo 51, e ele vai mudar a sua maneira de enxergar o arrependimento e o imenso amor de Deus. Vamos juntos. No âmago da existência, quando as sombras do erro se alongam e a alma se vê diante de seus próprios fracassos, emerge um clamor profundo e inadiável. O salmista, com palavras que parecem ecoar a própria essência da dor, apresenta-nos um retrato da solidão interior e da angústia que acompanha a consciência de ter se afastado da verdade divina. É nesse cenário de melancolia e pesar que cada palavra se torna um grito de esperança. É a súplica por redenção que ressoa com tanta sinceridade que toca até mesmo os corações mais endurecidos. As palavras "cria em mim, ó Deus, um coração puro" ganham contornos de um apelo desesperado, em que a fragilidade humana se entrega totalmente à promessa de uma misericórdia, capaz de transformar a escuridão em luz. A jornada descrita nesse salmo transcende o mero reconhecimento. Duero, ela se funda na experiência visceral de um ser que se vê despedaçado, mas que não se rende à desesperança. Cada verso é uma escavação no âmago da alma, onde os recantos mais profundos guardam as cicatrizes dos pecados que tanto assolam. O desejo de ser purificado não é apenas uma busca por remissão, mas uma autêntica aspiração a se reerguer, a encontrar um caminho de volta quando tudo parece perdido. Neste cenário, a entrega ao divino torna-se o primeiro passo para a reconstrução interna, um mandato que convoca o crente a reconhecer sua imperfeição, para então abraçar o perdão incondicional que somente a divindade pode oferecer. Salmista, ao expor seu coração dilacerado, nos convida a mergulhar numa reflexão sobre a natureza do arrependimento. Não se trata de uma aceitação resignada dos erros cometidos, mas sim de um profundo reconhecimento de que a falha humana é o ponto de partida para uma transformação radical. Ao admitir suas transgressões, o salmista não se rende à condenação, mas encontra na vulnerabilidade a força para se reconectar com o divino. Essa entrega, marcada por uma sinceridade quase palpável, evoca a imagem de um ser em pé de igualdade com as próprias dores, cujas lágrimas lavam a alma e preparam o caminho para a renovação. É um processo doloroso, mas inevitável, pois só ao encarar a própria imperfeição é que se abre a porta para o milagre do renascimento espiritual. Em cada palavra cuidadosamente escolhida, há uma simbiose entre o sofrimento e a esperança. O sentimento líquido e cru que permeia o salmo é como um rio em sua fúria, impetuoso e incontrolável, mas que ao mesmo tempo carrega a promessa de um novo despertar. Há naquelas linhas uma constatação que parece sussurrada ao vento. A consciência do erro é a semente da transformação. A luz que surge após a tempestade é a manifestação do amor divino, fiel e incansável, pronto para restaurar o que estava quebrado. Essa dualidade exprime uma verdade universal, onde a dor não é um fim, mas o prelúdio de uma nova era de entendimento e reconciliação com o Criador. A intensidade do remorso que permeia o salmista é, de certa forma, um espelho para todos nós. Em nosso cotidiano,
Muitas vezes escondemos nossos erros sob camadas de orgulho e medo, incapazes de admitir a ferida que clama por cura. Porém, ao nos depararmos com a sincera exposição da alma que o Salmo nos oferece, aprendemos que somente, aceitando nossas fragilidades, podemos buscar a verdadeira transformação. Assim, o Salmo se torna um chamado para que a humanidade se olhe com honestidade, reconhecendo que o perdão divino não é apenas uma dádiva inalcançável, mas uma realidade ao nosso alcance menos. Basta que abramos nossos corações para receber essa luz. A narrativa se torna ainda mais comovente quando percebemos como a entrega ao divino é apresentada não como abdicar, mas como um renascer. É na aceitação dos próprios limites e na súplica humilde por purificação que a alma encontra força para se reerguer. A metáfora do coração dilacerado, ansioso por uma nova batida, revela que o amor divino é o que restaura e completa a essência humana. Em cada verso, a esperança se entrelaça com a dor, criando uma tapeçaria de emoções que transforma o ato do arrependimento em um elo inquebrável com a misericórdia. Dessa forma, o Salmo não é somente um lamento, mas também um hino à capacidade regeneradora do perdão. Ao ler e refletir sobre essas palavras, somos convidados a adentrar no mesmo recôndito interno, onde a alma se entrega sem reservas à busca pela purificação. O clamor cria em mim, ó Deus, um coração puro ecoa como um mantra de transformação, lembrando-nos que o caminho da redenção passa pelo reconhecimento dos nossos próprios pecados. É nesse gesto de humilde súplica que encontramos a verdadeira essência do amor divino, uma força capaz de curar, renovar e inspirar aqueles que se dispõem a abraçar a mudança. A mensagem é clara e transformadora. Somente ao enfrentar a escuridão interna é que a luz, brilhante e incessante, pode finalmente prevalecer. Assim, toda a narrativa do Salmo se torna uma poderosa oração de arrependimento e esperança. Cada silêncio entre as palavras, cada pausa carregada de emoção, é um convite para que o observador se aproxime, sinta e se recolha nessa jornada íntima rumo à restauração. A experiência de se reconhecer imperfeito, mas ainda assim digno, do amor divino, é uma verdade que ultrapassa os limites do tempo e toca o âmago de nossa existência. Ela nos recorda que, independentemente dos erros cometidos, a misericórdia está sempre próxima, pronta para transformar a dor em uma nova batida do coração. Que essa reflexão, tão profunda e carregada de emoção, nos serva do guia para reconhecer em nossos próprios silêncios a oportunidade de renascer. Que o clamor contido em cada verso desse salmo inspire uma entrega sincera e, sobretudo, desperte em cada um de nós a coragem de buscar a purificação, pois é na fragilidade reconhecida e no arrependimento vivido que se encontra o verdadeiro caminho para a felicidade, ancorada na certeza do amor divino e na promessa inabalável de renovação, no profundo redemoinho da existência, onde as emoções se desvelam em camadas sobrepostas e a alma anseia por um recomeço. O Salmo 51 se ergue como uma tocha que ilumina os recantos mais obscuros do ser. Neste segundo segmento, a abordagem se enche de as cores vívidas da introspecção e da conquista interior, transformando cada palavra em um convite arrebatador à transformação pessoal. Aqui, o Salmo é como um espelho reluzente que reflete não apenas as falhas e os pecados, mas também a possibilidade sublime de renascimento, onde o passado se dissolverá na promessa de um futuro repleto de luz e de paz. Em um universo onde o arrependimento não é mero reconhecimento das falhas, mas o início de um intenso processo de cura. Cada verso do Salmo vibra com a força de um clamor silencioso, capaz de reconfigurar a paisagem interna de quem o lê. Ao adentrarmos nesse terreno sagrado, deparamo-nos com a imagem de um coração que, mesmo dilacerado, pulsa com a ânsia de se reconciliar com o divino. É uma jornada laboratória, onde cada emoção, cada lágrima derramada é como um pincel que, com traços de dor e de esperança, redesenha a alma em busca de sua essência maior. O salmista nos convida a mergulhar de cabeça na imensidão do nosso próprio ser, a confrontar os espelhos que revelam vestígios dos erros passados e, com isso, a abrir as portas para a transformação interior. Imagine o coração humano como um templo em ruínas, cujas pedras gastas pelo tempo são recolocadas com o cimento da fé e da humildade. Cada palavra lida se transforma em um sopro de ar fresco que renova não só as paredes, mas também fundações desse templo sagrado, restabelecendo a comunhão com Deus. É uma metáfora viva da necessidade de deixar para trás os fardos do ontem e, num ato de coragem indescritível, abraçar o perdão que transforma a dor em luz
Sinta a intensidade de cada frase que ressoa como o batimento de um coração sedento por amor divino. O Salmo revela que o arrependimento verdadeiro não é uma sentença de desamparo, mas a aurora de uma nova existência, onde cada erro se transforma num aprendizado e cada cicatriz, outrora símbolo de ruína, menos se converte na marca indelével de uma vitória pessoal. Essa mudança profunda e quase palpável transcende o simples ato de confessar pecados. Ela é a representação da chama interna que insiste em brilhar, mesmo quando tudo parece perdido, mostrando que a reconciliação com Deus é o primeiro passo rumo a uma metamorfose completa da alma. Neste caminho de autoconhecimento, há uma beleza ímpar em se permitir sentir a própria vulnerabilidade. Quando o indivíduo ousa encarar seus pecados, sem medo ou vergonha, ele descobre que a fraqueza humana não é um fardo, mas sim o alicerce de uma força transformadora. Cada sentimento de dor e de culpa, quando repensado à luz do amor inabalável de Deus, transforma-se em energia vital para uma continuada reconstrução interior. É como se o pranto derramado regasse a semente de um novo ser, pronto para florescer em um jardim onde a esperança e a redenção se entrelaçam em um abraço acolhedor. Cada verso do Salmo 51, ao ser absorvido com a mente e sentido com o coração, vai além de meras palavras. Ele se torna um diálogo íntimo entre o ser humano e o divino. É na reverberação desses versos que a voz do Criador se faz presente, incitando o crente a abandonar o peso dos erros e a se lançar com fé num desabrochar espiritual sem precedentes. Essa conexão íntima é a essência da reconciliação, onde a introspecção sobre as próprias falhas revela, de maneira surpreendente, a magnitude do amor que Deus oferece. Uma vez que as sombras do passado se dissipam, o indivíduo encontra nas profundezas de sua alma a capacidade de ser renovado, de renascer e de trilhar um caminho permeado por uma luz que nunca se apaga. Entre os dilemas diários, somos frequentemente confrontados com a barreira do orgulho, uma muralha edificada com medo e insegurança que nos impede de enxergar a nossa própria fragilidade. Contudo, o Salmo se ergue como um poderoso lembrete de que reconhecer nossos limites não é fraqueza, é a porta de entrada para uma chama de transformação que queima com a pureza do arrependimento sincero. Assim, a prática de se abrir para a introspecção se torna um ritual sagrado, onde cada coração contrito experimenta a graça que só a reconciliação com o divino pode. É nesse cenário de pura emoção e de completa rendição que se revela a força propulsora da mudança. Ao avançarmos por esse labirinto de sentimentos, a beleza da reconciliação se manifesta de forma quase tangível. O amor de Deus, inabalável e vasto como os céus, se derrama sobre cada ser como uma chuva suave que lava as dores acumuladas. Essa transformação não ocorre de maneira abrupta, mas sim em gestos lentos, marcados por silêncios profundos e olhares que refletem o céu em busca de uma nova aurora. Cada palavra do Salmo é um convite para abandonar o que há de velho e imutável e abraçar a fluidez do perdão. O arrependimento, quando verdadeiro, deixa espaço para que a alma se reconecte com a essência primordial do ser, encontrando no divino aquele abraço aconchegante que restaura a esperança. À medida que os versos se desdobram diante dos nossos olhos, eles não apenas modificam nossa percepção sobre os erros, mas também acendem uma chama de renovação, que se espalha de maneira contagiante. É um convite universal para que cada um de nós se liberte das correntes do passado e se permita ser guiado por uma força maior, que silenciosamente conduz nossos passos na direção da luz. Ao reconhecer os nossos pecados, também reconhecemos o imenso amor e a paciência de um Deus que está sempre disposto a nos perdoar, a nos elevar com a sua presença redentora e a nos transformar, mesmo quando estamos mergulhados nas sombras da nossa imperfeição. No fim, esse percurso emocional se revela como um verdadeiro hino ao poder transformador da reconciliação, onde cada lágrima se transforma em um grão de beleza e cada dor experimentada se revela como um prelúdio para a liberdade espiritual. A mensagem vibrante do Salmo 51 transcende o mero ato de leitura. Ela se converte num eterno despertar, uma constante lembrança de que a nossa capacidade de mudança nasce justamente do reconhecimento dos nossos erros e da admissão sincera da nossa necessidade de um amor que não julga, mas acolhe e reconstrói. Assim, as sombras que outrora assombravam nossa existência dão lugar a uma paisagem iluminada pela fé, onde cada passo em direção à reconciliação é celebrado como uma pequena vitória na eterna batalha entre a luz e a escuridão. Que esse mergulho profundo em si mesmo
guiado pelos versos sagrados e pela introspecção, nos inspire e toque nossos corações com uma força avassaladora. Que a certeza do perdão divino nos preencha e renove, trazendo a convicção de que, apesar das imperfeições, somos todos merecedores de uma nova chance. Que possamos dar as boas-vindas a essa transformação com os braços abertos, permitindo que cada emoção, cada lágrima, seja um degrau rumo à luz eterna do amor de Deus. Essa emocionante e intensa jornada de redenção nos ensina que o caminho para uma existência plena passa, inevitavelmente, pelo reconhecimento sincero dos nossos limites e pela coragem de se entregar ao divino. Assim, o Salmo 51 ressoa como um eterno lembrete de que, ao abrirmos o coração para a reparação, somos agraciados com o poder transformador da misericórdia. É nessa missão de introspecção e renascimento que encontramos o verdadeiro significado de viver, na confiança de que cada erro é uma oportunidade, e que através do arrepender-se, somos conduzidos a um estado de graça, onde as sombras se dissipam diante da luz que nunca se apaga, no ápice do nosso sentir, quando o coração se expõe, com toda a sua fragilidade e profundidade. O Salmo 51 se transforma em um porto seguro, onde as dores e as cicatrizes do passado encontram a promessa de uma nova aurora. No segmento final deste caminho de fé, a interpretação se traduz num abraço caloroso, onde o entendimento do Salmo se funde à prática da oração intensa e transformadora. Aqui, cada verso vibra com uma devoção sincera e magnânima, convidando-nos a clamar com fervor aquele que, com sua misericórdia infinita, tem o poder de restaurar tudo o que foi despedaçado pela vida. É o instante mágico em que reconhecemos, sem reservas, que diante das nossas fraquezas humanas, a graça divina permanece inabalável e poderosa, iluminando cada recanto sombrio com a luz da redenção. Nesta atmosfera quase palpável, onde as lágrimas se misturam aos sorrisos de gratidão, a alma se vê envolta por uma sensação de renascimento. É como se cada célula do nosso ser sentisse o pulsar do amor divino, aquele amor que tudo cura e tudo transforma. Em meio às agruras da existência, somos convidados a deixar ir as dores passadas e a abraçar a paz interior que somente a conexão com o Criador pode proporcionar. O salmista, num clamor tão sincero e apaixonado, nos ensina que o perdão e a absolvição são caminhos abertos para uma vida plena, onde cada batida do coração ecoa o som da esperança renovada. Ao fechar os olhos e deixar que essa emoção transborde, percebemos que a oração não é meramente um ritual, mas um diálogo íntimo e transcendental com o divino. O ambiente se enche daquele silêncio sagrado que antecede a tempestade de bênçãos, onde cada suspiro é uma prece e cada lágrima um cálice cheio de anseios e gratidão. Nesta comunhão espiritual, os versículos sagrados se tornam palavras vivas que nos elevam acima das dores e nos guiam rumo a uma existência onde a luz de Deus ilumina todos os cantos, dissipando as trevas com sua força transformadora. Imagine, por um instante, a magnitude de uma noite estrelada, onde cada estrela é um lembrete da imensidão do amor de Deus. Assim como o céu se reveste de uma beleza inefável, quando as nuvens se abrem para revelar a claridade da aurora, nossos corações se renovam quando se abrem para a intercessão divina. Este é o momento de reconhecer que, mesmo quando a vida parece ressoar apenas o eco de sofrimentos passados, há sempre uma oportunidade para recomeçar. Cada palavra deste salmo se converte num refrão poderoso que clama por um despertar espiritual, levando-nos a entender que dentro de nós reside uma chama de esperança que jamais pode ser extinta. Diante dessa realidade comovente, somos impulsionados a erguer nossos olhos em direção ao alto, a reconhecer com absoluta humildade e gratidão a presença de um amor que nunca falha. O peso dos erros e das dores se transforma em virtude, a nossa fraqueza se torna o solo fértil para o florescer de uma nova confiança. O processo de rendição ao divino é como a suave brisa que acaricia o rosto em uma manhã de primavera, reavivando a esperança e fortalecendo o espírito. Cada batida do coração se torna uma sinfonia de amor, compondo um hino à renovação, onde os lamentos se convertem em preces e os sofrimentos em lições de fé e superação. Em meio a essa intensa jornada de redescoberta, é impossível não sentir a palpitação de um amor que transcende os limites do tempo e da existência. É como se o próprio universo conspirasse para nos lembrar
de que mesmo em meio às nossas maiores fragilidades, há um poder restaurador que nos envolve com ternura e respeito. O Salmo se desdobra em uma narrativa, onde cada suspiro, cada lágrima, dilacerada, encontra o abrigo seguro na certeza de que somos amparados por uma força que jamais se esgota. Essa revelação emocional desperta em nós um desejo fervoroso de reconciliação, não apenas com o divino, mas com cada parte de nós mesmos que clama por compreensão e cura. E, assim, com o coração transbordando de emoção e a alma resplandecendo. Na luz da fé, chegamos ao momento culminante desta reflexão, onde a prática da oração se torna o auge da nossa comunhão com o Criador. É o tempo de elevar nossa voz num clamor apaixonado, de oferecer ao Senhor cada partícula de nossa existência após Soba Moscou. Em sua infinita misericórdia, Ele tem o poder de restaurar aquilo que parecia perdido. Convidamos, pois, a transformar cada lamento em ação, cada arrependimento em esperança e cada fraqueza em força, para seguir adiante rumo à paz interior que só o divino pode conceder. Para encerrar esse diálogo íntimo com o sagrado, proponho a seguinte oração, que ecoa o clamor do salmista e ressoa profundamente nos corações que buscam absolvição e renovação espiritual. Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza. Em meio ao turbilhão das minhas emoções, ergo minha voz em pura devoção, com lágrimas que se misturam à esperança. Clamo a Ti, ó Pai, que és a fonte de toda misericórdia, para que purifiques este coração dilacerado pela dor e pela culpa. Restaura cada pedaço da minha alma com o Teu amor inabalável e transforma os meus erros em lições que me conduzam a um novo amanhecer. Que a Tua luz envolva cada sombra e que o Teu perdão seja a melodia que acalma as tempestades internas. Dá-me a coragem de abraçar a verdade da Tua graça e a trilhar, com fé renovada, o caminho da redenção. Amém. Que essa oração se perpetue em nossos pensamentos e que cada palavra ecoe como um bálsamo para os nossos espíritos, sedentos de restauração. Que a partir deste momento, possamos sentir o calor do amor divino envolvendo-nos por inteiro, guiando-nos com sabedoria e afeto por todos os dias de nossas vidas. É no abraço da fé e na intensidade desta prece que encontramos a força para superar as sombras do passado e caminhar em direção a um futuro resplendente. Onde a paz e a luz de Deus reinam soberanos em nossos corações. Cada respiração, cada instante, torna-se uma oportunidade de renascer, de se renovar e de viver plenamente na certeza de que, não importa o quão quebrados estejamos, a graça divina sempre nos reerguerá. Que a profundidade desta mensagem, imersa em lágrimas, fé e ação, inspire cada um de nós a reconhecer a beleza inerente de um espírito que se entrega com fervor à experiência transformadora do arrependimento e do perdão. Que a presença confortante do nosso Criador permaneça constante, iluminando cada passo e oferecendo um novo recomeço, tão vasto e eterno quanto o próprio amor que Ele derrama sobre nós. No encontro sublime entre a emoção e a fé, encontramos o caminho para uma verdadeira metamorfose, onde o impossível se torna possível e a dor se converte na arte de reescrever nossas histórias com a tinta da esperança. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero expressar a minha profunda gratidão por terem assistido a este vídeo. Cada um de vocês, com seu coração sedento por fé e renovação, faz parte desta corrente de amor e reconciliação que tanto nos fortalece. Ver que vocês se dispõem a mergulhar no significado das Escrituras e a refletir sobre a maravilhosa mensagem do arrependimento e do perdão. Para mim, motivo de grande emoção e alegria, ao compartilhar este conteúdo, vocês não estarão apenas passando adiante uma mensagem, menos estarão semeando a esperança e a luz de Deus em diversos lares e corações. Cada compartilhamento é um ato de fé que pode transformar vidas, despertando em outras pessoas a ânsia por se aproximarem do amor inabalável de nosso Senhor. É um chamado para que mais almas encontrem refúgio na misericórdia divina e sejam tocadas pela força transformadora da fé cristã. Lembrem-se, compartilhar essa mensagem é um gesto valioso que fortalece nossa comunidade e espalha o conforto do perdão e da redenção que tanto precisamos. Incentivo vocês a levar essa inspiração adiante para que mais pessoas possam experienciar a paz e a renovação que só a palavra de Deus pode proporcionar. Agora, convido vocês a ficarem atentos, pois o próximo vídeo, que está prestes a aparecer na tela, traz ainda mais inspiração e profundidade para essa caminhada de fé. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, e que possamos juntos seguir espalhando luz e amor
Muito obrigado, e que a paz do Senhor esteja sempre com vocês.